Dentro das inúmeras limitações humanas está a nossa vulnerabilidade ao cansaço. Quando nos sentimos cansados fisicamente, sabemos bem o que devemos fazer: descansar. Nada como um bom repouso físico. Mas e quando nos sentimos cansados espiritualmente? Qual é a melhor forma de lidar com isso? E aí, vem comigo em busca dessa resposta? Mas antes, se você ainda não me conhece, eu sou a Kelly e esse é o Ministério Devocionar. Se o Senhor te trouxe aqui, fique, pois quem sabe esse vídeo chegou até você como uma resposta do alto para o renovo do seu cansaço espiritual. Afinal, vivemos tempos acelerados. É tudo muito dinâmico e rápido. Parece que ninguém tem tempo a perder. As pessoas têm pressas. E toda essa aceleração, em alguma medida, tem afetado a forma com que a gente põe em prática a nossa fé. Na medida em que entramos na lógica do fazer desenfreado de realizar mais em menos tempo, e levamos isso para o nosso relacionamento com Deus, geramos fardos que cansam o nosso corpo e fadigam a nossa alma. As práticas do culto público, do servir, do evangelismo, dos discipulados e tantas outras atividades cristãs são e devem ser instrumentos geradores de vida, mas quando são rendidos aos apelos do instantâneo, deixam de gerar vida e passam a sufocar o desenvolvimento da fé. Sobre isso tem um livro muito interessante e edificante chamado Celebração da Disciplina, onde o autor vai dizer que as próprias disciplinas espirituais podem se transformar em um legalismo espiritual, dependendo da forma que a gente lida com ela. Ou seja, algo que a gente deveria praticar para nos levar a um alinhamento com Deus, nós conseguimos transformar muitas vezes em algo negativo, em um abismo que nos distancia de Deus, ao invés de nos aproximar. Muitas vezes você entra num estado de cansaço espiritual por conduzir de maneira errada as disciplinas espirituais. É claro que eu não quero limitar aqui as diferentes razões que podem vir a te levar a um cansaço espiritual, mas eu gostaria sim de falar da parte que nos cabe, daquilo que a gente pode fazer para evitar entrar nessa situação. Nesse sentido, eu quero chamar a sua atenção para uma das principais causas do cansaço espiritual, a ilusão de capacidade. Mas calma, fica tranquilo, não pensa aí que esse é um indicativo para medir a sua capacidade de servir ao Senhor. Até porque, como bem sabemos, a nossa capacidade vem de Deus. Ilusão de capacidade é de fato você acreditar que pode assumir vários afazeres, compromissos e responsabilidades, achando que vai dar conta de tudo. É mais ou menos naquela pegada de que, gente, eu não sei de onde que eu vou tirar tempo para fazer isso, mas eu topo. Deus vai dar um jeito. Pois é, esse não é um pensamento sábio e com certeza não é a melhor maneira para assumir compromissos, sobretudo se tratando das coisas do Senhor. Na própria palavra, aprendemos que devemos refletir e calcular os impactos de uma decisão. Acontece que se você assumir compromissos de forma inconsequente, você acaba fazendo tanto para Deus que não tem tempo para se relacionar com Deus. E isso com certeza vai te levar a um cansaço espiritual. Aquela terrível sensação de fazer e ainda assim não se sentir conectado com Deus. Aí você se vê muito envolvido no serviço do reino, mas fazendo tudo no piloto automático. E por isso faz tudo sem um zelo espiritual. Já não se prepara mais, já não ora mais, já não tem uma vida de busca pessoal a Deus, de leitura bíblica, de oração, aquela busca que vai subsidiar tudo aquilo que você está fazendo e servindo ao reino. E é justamente essa falta do fundamento espiritual que você tem negligenciado na correria do fazer que vai te levando ao cansaço espiritual muito grande. Entenda, a intenção primeira de tudo aquilo que o Senhor nos permite fazer na sua obra é também para que possamos nos relacionar ainda mais com Ele. Deus, Ele não está querendo que você faça um monte de coisa para Ele. Se você entende a graça de Deus, você não se fadiga e nem se cansa. Você descansa na certeza de que o meu servir não é a minha identidade. O que eu faço para Deus não é o que vai me dar um lugar no céu, não é o que vai garantir o meu relacionamento com Ele, porque como a gente falou, a gente pode estar fazendo sem se relacionar. Tudo que você faz é porque você está num relacionamento com Deus, é porque você está correspondendo em ação, em amor, àquele que te amou primeiro. E de verdade, na prática da nossa fé, essa é uma equação muito difícil de resolver. Porque hora e outra, ao servir, o nosso coração é tentado nesse sentido.
E eu falo como uma pessoa que luta o tempo todo contra o servir no modo automático, contra o legalismo, para eu não cair nessa de fazer para Deus e não fazer com Deus. E nessas minhas guerras interiores, o Espírito Santo sempre me traz à memória um paralelo entre Deus e Faraó. Lá em Êxodo, a narrativa vai nos apresentar como o Faraó ele vai usar o trabalho para escravizar o povo e afastá-lo de Deus. Faraó vai endurecer o trabalho sobre o povo, fazendo com que eles trabalhem sem descanso, produzindo muito e com poucos recursos. E aí aquele trabalho se torna um fardo pesado sobre o povo. Mas Deus não é assim. Em todas as escrituras, Deus nos convida ao descanso e nos ensina isso ao trabalhar na criação e descansar no sétimo dia, por exemplo, ao estabelecer o descanso como um dos mandamentos. E eu acho lindo quando o próprio Jesus, ao ver seus discípulos cansados depois de uma grande missão, ele vai dizer: vamos descansar um pouco? Então pare de se fadigar, assumindo tantos compromissos. Não seja faraó sobre si mesmo, transformando a obra do Senhor em um fardo para a sua fé. Trabalhe sim na obra do Senhor, mas não esqueça de descansar. Deus se interessa mais na transformação que está sendo gerada no seu coração ao servi-lo e nos corações que também estão sendo transformados pelo seu servir, do que pelo serviço propriamente dito. Se de alguma forma você tem estado cansado, sobrecarregado, afadigado, ore, pois como dizem as Escrituras, o Senhor fortalece os cansados e dá grande vigor aos que estão sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. É muito linda essa comparação com as águias, porque as águias, elas não precisam necessariamente baterem as asas e ficarem se esforçando o tempo todo durante o voo. Elas podem ficar com as asas abertas, paradinha, pegando as correntes de vento e sem nenhum esforço subir. É claro que nessa comparação não quer dizer que nós, enquanto seres humanos, ganharemos asas literais. Mas em nosso caso, há um vento, que é o mover do Espírito Santo, que pode nos levar a um lugar onde eu e você não precisamos nos esforçar. Assim, o que nós precisamos fazer, ao invés de ficar nos sobrecarregando para fazer 1001 coisas, é reconhecer as nossas limitações, reduzir as nossas atividades para uma quantidade viável, para que a realização desse serviço seja um canal para fortalecer o nosso relacionamento com Deus e principalmente descansar na graça divina, com a convicção de fé de que em Cristo nós podemos servir sem fardo, sem fadiga ou cansaços espirituais. Se esse vídeo te edificou, compartilha ele e edifique a vida de mais alguém. Eu te convido a se inscrever no canal, pois não foi por acaso que você recebeu esse vídeo. Então, se o Senhor te trouxe aqui, fique! Que o Senhor te abençoe e eu espero você no próximo Devocionar.